O nosso objetivo é aprendermos, aumentando, na realidade, o nosso conhecimento intelectual e moral. Esses são os 2 pilares e eles andam juntos. Então, ao obtermos o conhecimento, invariavelmente vamos conseguir galgar melhores condições profissionais e com isso também até mesmo melhor salário. Então, não estamos aqui demonizando a riqueza, né, mas como a pessoa obteve a riqueza, por processos ilícitos, tirando vantagem dos outros, puxando o tapete de alguém. Não podemos generalizar, mas infelizmente, muitas vezes pessoas extremamente ricas, elas não chegam lá somente por mérito, ou jogando limpo e seguindo o caminho da lei dos homens e da lei divina também, né, gostaria de ressaltar aqui. Mas continuando, Jesus também disse, por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é nada mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem entre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côncavo a mais ao comprimento da sua estatura? Então, não podemos levar ao pé da letra aqui o que disse Jesus, pois senão seria o oposto de tudo que o Espiritismo e até mesmo Jesus pregou. Iria também contra as leis da natureza. Pois, da forma como está aqui, a gente poderia interpretar que, então, nós podemos esperar passivamente como um filhote de pássaro, né, que iremos receber o nosso alimento na boca. Nós precisamos, então, aqui entender que o que ele estava querendo dizer com isso. E se formos pensar bem, sim, os pássaros, eles parecem não se preocupar com o alimento, ou como Jesus disse, os pássaros não acumulam alimento, pois sabem que terá o seu sustento. Porém, até mesmo os pássaros, na realidade, fazem a parte deles, né? Como, por exemplo, a migração de um lugar para o outro no inverno, e depois eles voltam para a primavera. Aqui no Canadá, eu consigo ver bem, assim, esse exemplo da migração, que, por exemplo, agora os pássaros, eles já estão começando a ir embora, e eles se preparam bastante para essa longa jornada. E também temos que ponderar que os pássaros, se for ver, eles preparam seus ninhos escolhendo onde montar o lar, que é perto de onde ele vai ter alimento e água para sobreviver. Ele pode não acumular, mas ele se precaver. Então, se até os pássaros não ficam passivamente esperando a comida cair em suas bocas, por que que nós não precisaríamos ser precavidos, né? E outra coisa interessante que eu também tenho visto neste outono, não tinha prestado atenção antes, são até os esquilos, eles ficam vindo aqui no quintal de casa, enterrar nozes na grama, para depois eles conseguirem voltar e ter comida no inverno. E aí, pelo que me explicaram, que eu fiquei super intrigada com isso, são tão fofinhos ver eles enterrando as nozes, né. E aí o que eles me disseram é que eles enterram, mas eles não lembram onde eles guardaram as nozes. E que durante o inverno eles pegam a que eles acharem para se alimentar. E que não tem briga, você não vê os esquilinhos brigando, ele se era dele, se não era dele aquela noze, ou se um esquilinho guardou mais que o outro, ele simplesmente se alimenta o necessário, ele não come nada mais do que é o necessário e dividem. Então é sempre um ajudando o outro. Então, assim, se a gente for ver se até os animais precisam trabalhar para manter o seu sustento, muito mais seria esperado do homem, né? Já que Deus nos criou sem roupa e sem abrigo, mas nos deu a inteligência para fabricá-los. Deus também nos deu o que falta aos animais, que é o desejo incessante que nós temos de buscar sempre o melhor. E é esse desejo do melhor que nos impulsiona sempre a buscar meios de aprimorar a nossa condição em que estamos, né? E que nos conduz a descobertas. As invenções, por exemplo, e ao aperfeiçoamento da ciência
pois é a ciência que proporciona o que nos falta. Então, é através das nossas buscas, a nossa inteligência acaba crescendo, né? A gente sempre vai aprendendo, e com isso também a gente depura a nossa moral. E as necessidades do corpo, ela sucede às necessidades do espírito. Depois do alimento material, a gente também precisa ter o alimento espiritual. E é assim que o homem passa então da selvageria à civilização. Então está mais do que comprovado que sim, precisamos ter momentos de descanso, de lazer, e inclusive de momentos de não fazermos nada e de tédio. Mas não pode ser a maior parte do nosso tempo. Nós precisamos ser úteis, afinal, nós viemos ao mundo para trabalhar e para aprender. Deixa eu passar aqui para o próximo. Slide. Vamos lá. Sim. Então, continuando, Jesus também disse: E por que também vos inquietais com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, e no entanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será a sua preocupação em vos vestir. Ó homens de pouca fé, não vos inquieteis, pois dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nós iremos vestir. Assim fazem os gentios, que estão à procura de todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, na realidade, ser como o lírio do campo é ser consciente de que somos totalmente dependentes da graça de Deus. O lírio do campo, ele não tem nenhum homem que cuida dele. Eles crescem e florescem sem que alguém precise regá-los. A sobrevivência do lírio, então, ele está completamente à mercê de Deus e apenas de Deus. Ele é o seu jardineiro. Os homens apenas podem, se quiserem, contemplá-los. Os homens podem até ver a beleza de um lírio e se extasiarem por isso, mas nenhum deles pode olhar para um lírio do campo e dizer: Ah, sua beleza depende de mim, fui eu que cuidei de você, eu que te criei. Não. Então, inclusive, os lírios eles crescem independente se alguém os notá-los ou se alguém se preocupar ou em olhá-los e elogiar a sua beleza. Então, ser como um lírio do campo é ser consciente de que nosso crescimento é resultado da obra de Deus em nós. E a propósito, Jesus não disse meramente olhai os lírios do campo. Na verdade, ele disse olhai como eles crescem. E como então os lírios do campo crescem, né? Eles crescem sem serem percebidos pelos homens. O lírio, ele não vive triste, por exemplo, nem angustiado por causa da ignorância dos homens. Se alguém passa por ele e não o nota, não faz diferença para ele. O lírio não deseja que o homem perceba o seu crescimento, pois seria como se ele desejasse que o quadrado fosse redondo. Não dá, né? E ele também não culpa os homens por não perceberem o seu crescimento, simplesmente porque eles não podem e não têm condições neste momento. Muitas vezes a gente nem percebe. Então, para sermos como lírio, precisamos não só saber, mas sobretudo aceitar que os outros podem não perceber o nosso crescimento pessoal. Não basta só sabermos isso, nós precisamos aceitar e não vamos ficar por aí praguejando, né, porque os outros não percebem o nosso crescimento ou não nos dão valor. Quando somos como lírio, nós absolvemos os homens da culpa. E que culpa seria essa, né? A culpa de não serem capazes de perceber que nós estamos nos desenvolvendo.
Assim, se querermos ser conscientes da ineficácia de nossos esforços, precisamos baixar a guarda. É preciso que sejamos vulneráveis à vontade de Deus, assim como o lírio, porque cabe a nós fazer o que Deus quer que nós façamos, e a Deus cabe fazer o que Ele quer que nós sejamos. Então, que sejamos à vontade de Deus, assim como o lírio do campo. Eu também trouxe aqui, nesse slide, eu achei interessante essa passagem no livro dos Médiuns, que fala: "Caminha e chegarás, encontrarás pedras sob teus passos. Olha e tiras tu mesmo. Nós te damos a força necessária, se queres empregá-la." Então, como diz o livro dos Médiuns, nós precisamos tirar as pedras do nosso caminho e nos esforçando para superar todos os obstáculos que encontramos na nossa vida, né. Se tivermos a iniciativa e a proatividade, os amigos espirituais irão nos dar a força e a ajuda necessária para conseguirmos. Mas lembrando que tudo tem seu devido tempo, e muitas vezes não será no nosso tempo, ou o que julgamos que deveria ser, né. Eu não sei vocês, mas, o meu tempo é sempre o de ontem, sabe. Eu até, lendo isso aqui, eu lembro de algumas vezes eu brinco com as pessoas quando eu vou pedir algo, eu falo: "Olha, não precisa ter pressa não, mas faz agora", né. Então eu adoraria que as coisas pudessem, não precisa ter pressa, mas dá para fazer agora? Mas infelizmente não, né. Então o livro dos espíritos também eu lembrei no capítulo 1, do Penas e Alegrias Terrenas, ele traz um exemplo de uma pessoa que ela se deixa morrer de fome, sendo que ao redor dela reinava a abundância, né. Então jamais deve o homem ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar. Claro que aqui eu não, de novo, não estou falando de casos extremos em que a fome e a miséria predomina. Esse exemplo do Livro dos Espíritos é nos casos de onde a gente deixa o orgulho nos afetar, a gente não aceita algum tipo de trabalho ou ajuda por orgulho. E precisamos aprender de que não existem profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas sim o que dizemos para os outros e para nós. Então, agora assim, voltando para os casos extremos, que mesmo que a pessoa tente tudo o que é possível, e mesmo assim elas podem acabar morrendo de fome, o Livro dos Espíritos também diz que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deveria morrer de fome, né. Nós precisaríamos, como eu dei o exemplo do esquilinho, nós deveríamos nos ajudar, né. Então, com uma organização social sábia e previdente, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua própria culpa. Mas as próprias culpas do homem são, em muitos casos, o resultado no meio em que ele se encontra também, né, como a nossa necessidade de vir para esse mundo de provas e expiações. Então, quando o homem praticar a lei de Deus, nós possuiremos finalmente uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E com isso, nós mesmos seremos muito melhores. E a terra produz o suficiente para alimentar a todos os habitantes. Quando os homens souberem administrar a produção, seguindo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre nós, e o que sobrar para uma determinada pessoa em um determinado momento vai poder suprir a falta para outra pessoa, e todos terão o necessário para viver bem. E assim cada um se ajudaria. Então, o ensinamento aqui é que precisamos sempre fazer a nossa parte. Nós precisamos, então, eh, fazer e também aceitar a ajuda. Mas se já fiz tudo o que estava ao meu alcance e ainda assim não consigo ter o necessário para o meu sustento, volto aqui novamente para os casos extremos. O que será que deve ser feito, né? Porque eu lembrei que, assim, o espiritismo ele diz que existem 2 tipos de males. O primeiro
são os males que o homem não pode evitar, sendo a maior parte dos males as coisas que nós poderíamos, na realidade, evitar, que é o segundo. O que o Espiritismo explica é que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, e que se pouparia delas se agisse sempre com sabedoria, com prudência e evitando os excessos. Os males que, na realidade, nós enfrentamos, eles são resultados das nossas próprias infrações das leis de Deus, e que se nós observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. E como então podemos saber qual dos dois males é o que nós estamos passando, o que podemos evitar ou o que não podíamos evitar, né? E aí vem a máxima de Jesus: orai e vigiai. Então, nos colocando em condições de receber as inspirações, nós seremos melhor ajudados. Então, eu gosto muito de incluir nas minhas preces, pedindo força e determinação para conseguir mudar as coisas que eu posso mudar, resignação para aceitar as que eu não posso, e sabedoria para conseguir diferenciá-las, né, que é tão difícil muitas vezes. Pois se sabemos que fizemos realmente tudo o que estava em nosso alcance, aí sim devemos ter resignação e confiar na providência divina. Entender que estamos passando por essa dificuldade para o nosso próprio bem e para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, né? Que então, o segundo ponto aqui é que Deus conhece nossas necessidades e as provê conforme o que é necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa do supérfluo. E então a providência o abandona a si mesmo. Muitas vezes é infeliz por sua culpa e por ter ignorado a voz que o advertia através de sua consciência. E Deus lhe deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição para o futuro. Aqui, o problema do homem é a insaciedade. Rapidamente nós nos contentamos com o que temos no momento e já na sequência estamos buscando sempre por mais e mais. Mas o que seria o supérfluo aqui, né? Será que temos que fazer voto de pobreza, então? Não é o que está sendo dito, mas se pensarmos assim, quantos sapatos, bolsas, calças nós precisamos para viver com qualidade? Qual tamanho da casa nós precisamos ter, né? O evangelho não quis dizer que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer e vestir, mas não podemos Uma vez também ali, viver. uma vez Desculpa. ali a Joyce falou dos tenho 40 cachecóis, né? Uma coisa simples, né? Básica, assim, ainda mais para vocês aí que estão no frio. Mas para que eu preciso de 40 cachecóis? Eu não poderia dividir esses cachecóis com alguém, né? É, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, que nem jaqueta de neve aqui, é caro. E aí eu só tinha uma para cada criança aqui. E teve um dia que a Luísa esqueceu na casa da amiguinha e tinha que ir para a escola no dia seguinte. Eu fiquei desesperada e aí eu percebi, tá vendo? Nem 8 nem 80, né? Tem que ter uma jaqueta de backup, né? Caso suje, acontece alguma coisa, também não precisamos exagerar. É o tal de que eu volto na providência, né? Joyce. Pessoal, Joyce. então, isso aí, tudo que você está falando, Aline, eu acho tão linda essa parte dos lírios do campo. Eu acho que o que mais me chama a atenção é a beleza que Jesus coloca nessas palavras. Porque o que é isso? É vaidade, é ganância e cobiça. Você não pode ver o seu semelhante com alguma coisa a mais que você quer igual. Você não pode escutar um comercial que você quer igual. Você não pode sentir felicidade nos outros porque você quer ser o outro. Você não quer ser aquilo que você é. Então, isso, infelizmente, é o que nos rege ainda como espíritos de uma terra que ainda não está evoluída. Então, vocês não pensem que eu não tenho as minhas vontades. Eu tenho.
Mas tem horas que eu penso assim, mas para quê, né? Para que mais uma coisa? Para que mais um batom? Para que mais um tênis? Gente, depois que eu quebrei o tornozelo, eu tenho um monte de sapatos que para quem servir eu estou até doando, que eu não consigo usar. Então, assim, até onde vai a minha vaidade em termos de viver bem? Eu tenho que andar de tênis. A obrigação me fez andar de tênis, a fratura. E é interessante porque todo mundo vai, onde eu trabalho é obrigatório ir de social, e eu vou de tênis. E eu falo, não me peçam para ser diferente, não é que eu estou sendo radical, rebelde ou qualquer coisa assim, mas é a situação que chega ao nosso limite. Então, todos nós vamos chegar a esse limite. Todos nós vamos evoluir até um certo ponto e que vamos notar que não necessitamos de tanta coisa para viver. Precisamos do ar melhor, precisamos de uma terra evoluída melhor, precisamos de pessoas melhores aqui no mundo, mas não precisamos de 40 cachecóis. Nós temos um pescoço só, não somos centopeias para 40 sapatos. Então, é isso que eu falo, tá? Já fui diferente, tá? Hoje eu penso assim, mas a idade, o estudo, a convivência com gente melhor que a gente percebe que não há necessidade. Meu avô era espírita, como vocês sabem, ele queria ser enterrado somente com o lençol em volta dele. Óbvio, nós pusemos o melhor terno e tudo mais, não fizemos o que ele queria. Mas como espírita, ele falou, da terra eu vim, à terra eu voltarei. E assim foi da melhor maneira possível, num lugar pequeno, num lugar super humilde, mas vestimos, porque depois a gente sabe que tem gente que abre o túmulo. Mas essa vaidade toda é desnecessária, né? Era isso. Muito bom. Nossa, adorei, Joyce. E verdade, Obrigada, Jorge. pegando o gancho nisso, estava pensando aqui, né, que nós vivemos nos preocupando em querer ver o que o outro tem, sempre querendo mais e mais, e a gente está vivendo, nos tornando uma sociedade ansiosa, né? Que a ansiedade é o excesso da preocupação com o amanhã e com o futuro. Estamos sempre tentando nos preparar para o amanhã, tentando mapear todos os possíveis riscos. Não sei vocês, mas eu sou essa pessoa. Eu me vi assim muito. Eu sou muito ansiosa, estou sempre tentando mapear todos os riscos possíveis, mas que no final das contas não podemos controlar o futuro. Eu estou dizendo isso, mas, gente, eu tô falando para mim, tá? Isso, para ver se eu me convenço, né? Porque não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. E nós ficamos aí tentando mapear todos os possíveis cenários que podem acontecer, mas não estou dizendo, então, que se dane o amanhã, não vamos pensar no amanhã, voltando de novo, nós não podemos nem ser o 8 nem o 80, não precisamos ter 40 cachecóis, ou, por exemplo, aqui que eu estou no inverno, ter só um, e aí molhou, sujou, faz o que no dia seguinte, né? Não tenho que usar. Então, é ser precavido, fazer a sua parte, é se preocupar com amanhã, sim, é necessário, mas nada em excesso faz bem. Então, por isso nós precisamos sim nos planejar, nos preparar, ser prevenido, né? Como por exemplo também tem consultores, os consultores financeiros, eles falam que precisamos sempre termos uma reserva de emergência, né? Que o ideal seria ter guardado o suficiente para a gente se manter, por exemplo, 6 meses, caso perca o emprego. Mas hoje em dia seria até mais, né, com o custo que está de vida. Mas quantos de nós aqui conseguimos fazer com salários tão baixos, o custo de vida tão alto, a gente consegue fazer uma poupança para se manter 6 meses, né? E, e vejo que a ganância é que é repreensível. E das pessoas que têm tanto dinheiro que elas poderiam parar de trabalhar, por exemplo, e ainda não conseguiriam gastar todo o dinheiro. E ainda assim elas continuam lá buscando mais, mais, e quanto mais elas têm, mais elas querem, e quanto que elas ajudam o próximo, né? A ajuda que elas dão, se for ver, é considerado migalhas, comparando com quanto que essas pessoas têm, né? E só querem juntar.
E aí, eu também, né, não podemos nos acomodar que nem Jesus, né, Jesus não se acomodou também, ele trabalhou e trabalhou bastante incessantemente. Então, seria muito estranho que ele dissesse: "Faço o que eu digo, não faço o que eu falo", né, o que eu faço, quero dizer. E seguindo então o exemplo de Jesus, que ele também respeitou os limites dele, o limite do corpo, nós também precisamos respeitar os limites do nosso corpo. Então, nós precisamos sim ter descanso, ter o alimento adequado para que o nosso corpo e nossa mente funcione. E é por isso que eu trouxe aqui, então, esse slide, que é a pirâmide Abraham Maslow, que ele foi um psicólogo americano conhecido pela proposta da hierarquia das necessidades, onde dizia que as necessidades humanas, elas são dispostas em uma hierarquia da mais urgente e até a menos, podemos dizer assim, urgente. E essa teoria criada por ele é conhecida como a pirâmide de Maslow. E a partir dessas necessidades, ele procurou compreender e explicar as nossas ações e o comportamento humano. Então, as pessoas, elas tentam satisfazer as necessidades mais importantes em primeiro lugar, e quando elas conseguem satisfazer uma necessidade importante, assim elas conseguem passar para a próxima, que seria a mais importante naquele momento. Então, a ordem, ela começa na base da pirâmide, que é a necessidade básica de sobrevivência, o que é considerado essencial e o mais importante, e aí vai subindo. Então, entende-se que antes de passar para a próxima necessidade, é primeiro importante satisfazer a necessidade anterior, por exemplo, as fisiológicas, né? E isso não quer dizer que o ser humano não consegue querer algo que esteja no outro nível, sem satisfazer 100% dos itens que estão listados aqui no nível anterior, por exemplo, pelas necessidades fisiológicas. Quaisquer outras, mas poderão ser, se não tiver, por exemplo, todas as necessidades fisiológicas atendidas, fica difícil conseguir passar para o próximo, né? Então, ou seja, há de se começar satisfazendo primeiro essas e não há um outro jeito. Então, uma pessoa não vai conseguir, por exemplo, ela ficar focando muito no crescimento pessoal dela, ou na comunidade, ou até mesmo na própria segurança dela, enquanto ela não tem nem o que comer e o que beber. Né? Então, quem aqui de nós consegue, por exemplo, raciocinar direito se está com fome? Eu fico mal-humorada, né? O cérebro nem funciona direito. Então, temos dores de cabeça, se a gente não bebe água direito, muitas vezes eu fico com dor de cabeça porque eu não bebi, que está nessa primeira base aqui da fisiologia, né? E então eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo: "Ah, aquela pessoa conseguiu por mérito, tal da meritocracia". E penso, como que a gente pode comparar, né, sendo que sabemos que, por exemplo, para o nosso cérebro se desenvolver, a gente precisa do alimento adequado, a gente precisa de estímulos. E como que uma criança pode, sim, uma criança pobre vai conseguir se desenvolver sem alimentação e os estímulos adequados, né? Como a gente pode querer dizer de meritocracia, seguindo aqui essa pirâmide, né? Como vamos conseguir seguir para o próximo se a gente não tem a base necessária para sobreviver muitas vezes, né? O mínimo atendido. Até deixei aqui que a ordem, então, seria a fisiologia, né, as necessidades básicas para o corpo funcionar bem. Depois que a gente consegue atender isso, é que a gente vai se preocupar com a nossa segurança, né? Então, aqui, fora do trabalho, a segurança é tudo que é satisfação pessoal, e no trabalho, que aí sim a gente começa a questionar, né, depois que a gente tem um horário de trabalho decente, intervalos, consegue descansar, é que você começa a pensar no próximo, tá? É seguro o meu trabalho? Minha remuneração tá boa? A mesma coisa que liberdade. Depois disso que a gente começa a pensar na sociedade, para depois na autoestima e depois a autorrealização, né? Então, essa é só fruto de curiosidade aqui. E, para finalizar, eu também achei interessante essa frase, que eu vi que os jovens de hoje. Então, os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam tempo falando em vez de trabalhar.
E aí, essa frase, né, na realidade, eu me fez lembrar da clássica fábula, né, a cigarra e a formiga, que então os jovens seriam a cigarra e os mais velhos as formigas. Mas sabe quem foi que disse isso, que eu fiquei abismada? Foi Sócrates, por volta do ano de 470 antes de Cristo. Então, não é de hoje que os mais velhos olham a geração mais nova e acham que a geração mais nova está perdida. Mas no final das contas, estamos sempre, né, nem que seja a trancos e barrancos, evoluindo. E porque a gente olha para a geração mais nova com os nossos olhares da nossa idade de hoje, não quando nós éramos, né, daquela idade, as bobagens que nós fazíamos, né? Não gosto nem de lembrar. Então é isso, pessoal, que eu tenho para trazer hoje. Fantástico, Aline. Até fez a gente rir, porque a gente se pega falando mal de coisas que estamos falando há 2000 anos, falando a mesma coisa. Né? Ai, fantástico. Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta, algum comentário? Se não, vou só parar a gravação para a gente ir para a vibração.